Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do ObviaCast e hoje nós vamos receber Marcos Aurélio, advogado, conselheiro seccional da OAB Minas e procurador nacional de prerrogativas. Ele vai compartilhar com a gente insights únicos como membro da Comissão Especial de Investigação Defensiva. Esse bate-papo tá muito legal e é óbvio que você não pode perder essa conversa enriquecedora sobre o mundo jurídico e os desafios da área. Solta a vinheta! Marco Aurélio, é um prazer ter você aqui. Marco Aurélio é um amigo, um advogado brilhante. E eu conheço o Marco Aurélio já faz um tempo. E a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte. Esse podcast é um podcast que fala de tecnologia e você é um advogado muito moderno, enfim. Mas eu queria começar falando de amor. Beleza? Amor? Amor. Então é o seguinte, eu quero saber o seguinte... Você, lá no seu apartamento, aí você acorda de manhã, naquele edredom felpudo que você tem, aí você abre o olho naquela manhã maravilhosa, nós estamos falando de amor. Aí você sente aquele cheirinho de café maravilhoso sendo feito lá na cozinha, aí você levanta, olha na janela e vê o estádio do Atlético Mineiro. E esse amor com o Atlético Mineiro, como é que é? E me conta o que é acordar de manhã e olhar aquele estádio maravilhoso pela janela. Primeiramente, agradeço o convite. É uma honra participar da Óbvia, né? Muito satisfeito de ter sido convidado pelo Léo. Eu comecei, pouco sabe, eu comecei minha carreira com o Léo, de advocacia, depois nós vamos adentrar nisso. Foi a primeira pessoa que nos deu oportunidade, né? Então, hoje, se eu cheguei onde cheguei, a gente nunca pode esquecer aqueles que nos estenderam a mão. E o Léo foi a primeira pessoa, eu falo que a primeira mesa de advogado que eu tive, quem comprou foi o Léo. Então, isso aí eu quero deixar registrado, que é uma gratidão eterna que eu tenho ao Léo. Mas vamos lá, vamos falar, eu tenho algumas paixões, né? Mas eu falo o seguinte... A namorada, muitas vezes, é uma paixão, mas se tiver jogo do Galo, um compromisso com ela, nós vamos pro jogo do Galo. Tá junto, né? Tá junto. Mas, assim, é uma coisa incrível, né? Eu sou atleticano, a gente já sofreu muito. E quando você abre... E eu acompanhei o Galo, né? Sofri, fui ser feliz em 2013. E você abre, vê aquele escudo do Galo. Maravilhoso na janela. Aquele negócio à noite brilhando. E você sabe o que eu faço de vez em quando? Eu vou de noite, porque de noite fica bonito, né? Eu falo, gente, eu não tô acreditando que eu tô morando colado nesse cara do Galo. E o povo querendo mudar. Eu falo, não muda daqui. Eu falo o seguinte, tem vezes que você acorda, né? Você não vê a namorada, você não vê o filho. Mas eu acordo todo dia e vejo a minha paixão, que é o estádio do Galo. Eu sabia que você era um cara apaixonado e que você acordaria de manhã e o seu coração bateria mais forte. E é engraçado, né? Porque o dia que o Atlético perde, eu pego a cortina, pulo. Não quero não. É isso mesmo. Então, é muito bom e eu falo que é coisa divina, uma coincidência, né? Que pelo menos eu sei. A gente não pode ter todas as paixões, mas uma paixão tem pé de casa. É verdade, não, mas Ficou bonito, né, Marcão? Ficou bonito, né? Ficou bacana. O estado do Galo ficou muito bacana. E perto, né? Perto. Tô doido pra começar a jogar lá, que vai dar pé a pé. É verdade. Vai dar pé a pé. Que legal. Ficou bom pra cidade, cara. Né? Agora, Marcão, eu te conheço, igual eu disse, há um tempo, mas eu não conheço a sua história. Você é de Contagem mesmo? Me conta um pouquinho da sua infância, da sua família. Todo mundo acha que eu sou de Contagem, né? Mas eu sou de Belo Horizonte. Aos 6 anos eu fui pra Contagem. Desculpa. Não, tranquilo. Meus pais humildes, né? Uhum. Eu estudei no Sócrates Mariano Bittencourt, escola municipal, e comecei. Eu lembro de uma coisa, o dia que eu mudei para Contagem, a João César de Oliveira estava sendo asfaltada. Olha. Isso não sai da minha cabeça. Então, Você é de que ano, Marcão? Eu sou de... Tem que falar mesmo? Eu sou de 1969. Tá. Né? E nesse dia, que ficou na minha cabeça, não sai, eu era criança, e eu lembro de uma coisa, eu perguntei à minha mãe, não está asfaltando, mas João César, minha rua asfaltou uns 10 dias depois. Foi a época que estava asfaltando Contagem inteira. Então, eu nasci em Belo Horizonte, mudei para Contagem, eu estudei
no Sócrates Mariano Bittencourt, estudei no Randolfo, Sócrates Mariano Bittencourt, segundo grau fiz no Salesiano. E lá em Contagem que eu iniciei, toda a minha vida foi em Contagem, né? Mas eu sou Belo Horizontino, mas que adotou Contagem como a cidade, né? Cidade natal. Natal. Então, todo mundo que me conhece acha que eu sou de Contagem. Eu não sou de Contagem. Fui para lá muito novo e lá eu estudei, né? Casei, já casei 2 vezes, né? Eu vou para a terceira e eu brinco, se eu separar eu vou para a quarta. Não, agora você não separa mais, não, Marcão. Você sabe por que você não separa? Porque sua noiva é bonita demais. Tem uma situação, você não separa, não? Foi a minha atual namorada e que eu vou casar. Foi a primeira pessoa a vê-la, porque eu tava uma foto, falei, que moça bonita. Ele falou, é bonita mesmo. Eu falei assim, eu vou namorar com ela. Não namorava com ela, não. Que é isso? Vai não. Ele duvidou ainda. Aí ele viu, falou, não. E ele encontra com ela e conta pra ela isso. Eu falei, Marcão, sua lataria é ruim demais. Não colabora. Sua lataria não colabora, não. E ele encontra com ela e conta isso pra ela. Eu falo, você foi corajosa, porque a lataria do Marcão... Eu duvidei que o Marcão ia te namorar. Ela falou, não, ele é um cara muito agradável, muito bonito. Eu falei assim, meu Deus do céu. Geralmente, eu falo o seguinte, que... Você já viu se ela tem catarata? Porque tem uma amiga minha que tinha catarata, eu falei, cara, seu namorado é feio demais. Ela falou, não é não e tal. Aí o namorado marcou a cirurgia dela de catarata, ela fez, terminou. Ela falou, não, ele era feio mesmo. Mas assim, Contagem, eu continuei em Contagem. Inclusive, tem uma coisa engraçada, né? Eu ia fazer faculdade de Direito em Contagem, porque na época era muito concorrido e a gente ficava procurando onde era mais fácil. Era 20, 30 por vagas. E aí, eu falei, gente, eu sou de Contagem, eu estudei em Contagem. Só que o vestibular anterior tinha dado 17 por vaga. Vários, todo mundo pensou, eu vou para Betim. Só que todo mundo pensou igual a gente. Tá. Betim deu o dobro de gente de Contagem. E eu entrei. Né? Então, eu fiquei morava em Contagem e estudava em Betim. Né? Inclusive, o irmão do Léo, o Magno, que também nós formamos. Você é contemporâneo contemporâneo do Magno. Nós entramos juntos para a faculdade, formamos e somos sócios até hoje. Foi onde eu conheci o Léo. Lá vai para os seus 20, já vai para 26 anos. Ô Marcão, eu vi que você se emocionou aí quando você começou a falar um pouquinho da família, mas aí você veio de Belo Horizonte, de um bairro simples, é isso mesmo? Na realidade é o seguinte, meu avô, né, minha mãe, meu avô era do bairro Bonfim. Bonfim. E meu avô tinha uma condição até boa, tal, e ele deu, na época eu lembro, acho que ele cedeu esse lote que ele tinha em Contagem, e meu pai com muita dificuldade, tanto que minha mãe... Qual bairro que era que você foi para Contagem? Eu morava no Santo André. Santo André. E no imóvel do meu avô, e meu avô deu esse terreno, acho que para minha mãe, e meu pai construiu, meu pai é comerciante, minha mãe era do lar, tanto que eu lembro da minha mãe formando já, minha mãe é aposentada, ela é pedagoga, então com muito foi construindo, a gente, né, com aquela luta, meu pai um comerciante, né, então assim, a trajetória, porque muitas vezes as pessoas acham que você já, né, e não é, né, nunca, graças a Deus, nunca faltou nada, as coisas foram melhorando, que eu fiz o segundo grau no Salesiano, que na época era um colégio, né? Bom, mas assim, eu não tinha na família grandes advogados, eu não tinha, tanto que eu contei, que abriu espaço pra gente foi o Léo. Eu casei muito novo, né? Inclusive, sou avô, né? Vovô Garoto, que é meu apelido agora. Eu sou avô, minha filha tem 24 anos, eu tenho uma filha de 24, uma filha de 21 e o meu filho de 14. Legal. Então, eu constituí família, morei um tempo em Betim, voltei para Contagem e na realidade, a minha trajetória sempre foi de muito esforço, né? Só que quando eu tinha 18 anos, eu falava o seguinte, eu posso ser o que eu for, mas o que eu for eu não quero ser mais um. Isso eu botei na minha adolescência. Certíssimo. Então, eu nunca... Isso aí eu tinha e eu passo. Eu não quero ser mais um. Não me interessa, porque hoje você vê, tá cheio de advogado. Para qualquer profissão, para qualquer área, para o profissional de excelência, para o melhor profissional, sempre vai ter espaço. Não existe isso. Não. Pro bom,
vai estar sempre o lugar dele, vai estar lá. E eu iniciei essa trajetória em Contagem, fui você tem irmãos? Não, sou filho único. Você é filho único. E você vindo de uma família que não tinha advogado, e como é que é o incentivo da sua família com relação a essa profissão um tanto inusitada, já que... Eu tenho uma coisa, com 17 anos eu passei no vestibular de engenharia e fui para a faculdade. Eu fiz 1 ano e meio de engenharia. Só que era uma coisa de louco. Eu lembro que eu abandonei a faculdade, eu posso dizer abandonar, porque eu não tranquei a matrícula. O professor passou uma matéria no quadro, eu falei, eu vou embora, não aguento isso mais não. Peguei e fui embora. Eu não fui até hoje, até lá, para trancar a matrícula. É mesmo? Faculdade de Engenharia Kennedy. E tinha passado no primeiro. E eu vi que não era, porque eu não tinha aptidão. Meu negócio era com o público. E uma coisa que eu sempre, hoje eu agradeço muito a Deus, eu não queria ter uma profissão que meu dia fosse igual ao outro. Sim. É verdade. A advocacia não tem... o magistrado, o juiz, um dia dele é igual ao outro. O meu dia nunca é igual ao outro. Não existe um dia igual. Um dia você está no fórum, outro dia você está no lugar. Então, isso que eu queria. Eu não queria aquela coisa repetitiva. Rotina, né? Monótona. E quando eu falei que ia fazer direito, meus pais apoiaram. E eu não fui um aluno exemplar, né? Como o Mago também, nós não mas nós tínhamos uma coisa, a gente tinha um objetivo. Sim. A gente sabia que queria advogar, né? Então, eu tomei gosto, já no terceiro período eu vi que eu tinha uma questão para a área criminal, né? Eu percebi que eu tinha uma questão para a área criminal. Que legal. E já botei isso na minha cabeça. Eu fazia as outras matérias, fazia tudo, mas eu dava ênfase para criminal. Eu fui um aluno que no 5º período, até formar, nem só ia com uma caneta, não levava, não copiava absolutamente nada, mas prestava atenção em tudo que o professor falava. E eu tenho esse dom, né? Você me conta aqui, conversa comigo. Tem clientes que vai no escritório, você atende, ele vai falando, mas você... Não, mas você me contou e eu... Pode ficar tranquilo. Você lembra? Que legal. Mas eu pego e guardo. Então, se eu ler um texto agora de 15 minutos, se você me perguntar daqui 50 dias do texto, eu vou te falar o que estava no texto. Então, isso eu tenho essa facilidade. Então, voltando, eu segui essa trajetória, formei em 2001, né? E daí eu iniciei a carreira de advocacia. Quando você forma, né? Você não pode escolher, você é criminalista, não. Então você vai galgando e aí a coisa foi caminhando bem. Eu fico pensando assim, porque o direito são diversas áreas, né? Eu acho que como a medicina, né? Tem ali quem segue a pediatria, quem vai fazer cirurgia no cérebro. É verdade. Eu acho que do direito, a parte mais complexa é a criminal. Porque além dela mudar o tempo inteiro e ser muito difícil, ela é... Minha visão, tá? Porque eu sou totalmente leigo. Ela é meio perigosa, né? Não, Marcão? Como é que você... O que eu falo da criminal? Eu falo o seguinte. Eu comparo o direito muito com a medicina. Então... Não faço errado, né? O que acontece? Cada um é especialista na sua área. Eu falo o seguinte. As outras áreas é o especialista em mão, é o especialista em garganta, especialista em olho. O direito criminal é o especialista em coração. Se você errar, você morre. Então, vou te dar um exemplo. Você vai ali, contrata um advogado civilista. Você tem lá um valor para receber. Se o cara falhar, você vai ter um prejuízo financeiro. Sim. No criminal, é a vida da pessoa. E muitas vezes, se você falha e não tiver, é a vida. O cara vai passar anos e anos na cabeça. Eu vou dar um exemplo. Há 15 dias atrás, eu peguei um processo de segunda instância que o cara estava com 17 anos e 6 meses para cumprir de prisão. O cara com um emprego muito bom. Foi dado provimento ao recurso dele e ele foi prestação de serviço à comunidade. Na hora que eu dei a notícia para ele, ele desmaiou.
Ele Isso, literalmente desmaiou dentro do escritório. Por quê? Na cabeça do cara, a responsabilidade nossa é tão grande, lógico, TV. Sim. Por que eu tô querendo dizer? A importância. Eu peguei um processo em segunda instância, o cara tinha 17 anos, 6 meses de cadeia para cumprir. Eu entrei com um recurso decotado para prestação de serviço comunitário, porque tem uma descascação de crime. Eu dei a notícia para ele desmaiou. Então, o direito criminal, ele lidar com qual bem, um dos bens mais preciosos que a gente tem? A liberdade, o direito de ir e vir. Sim. E a questão de perigoso, todo mundo me faz essa pergunta. Marco Aurélio, você já foi ameaçado? Eu nunca fui ameaçado. Você sabe por quê? Advogado vende trabalho, prestação de serviço, não resultado. Sim. O cliente senta na minha frente, eu falo com ele, você tem duas situações, você vai ser condenado, absolvido. Eu te dou essa perspectiva, porque para pegar, muitas vezes, se você falar o que o cliente quer ouvir, talvez ele até te contrate, mas no final você vai ter problema. É verdade. E a gente vê muitos profissionais, é o que a gente fala no direito, é vendendo sonhos. Sim. Né? Vende sonhos. E acontece muito de eu ser o segundo, terceiro advogado, o cara aí fechar com o outro e voltar, porque de mim vou ver a realidade. Sim. Quem age assim, não tem problema. Não tem problema. Né? Eu tive um caso, uma situação um tempo atrás, que uma pessoa que estava com problema, até questão de mídia, ele teve em todos os advogados, ele voltou em mim e falou assim, eu vou contratar você. Por quê? Só você pôs medo em mim. Então, é você que vai cuidar com mais zelo. Os outros, não. Eu vou voltar em você. Só você falou, pôs um real medo em mim. Todos os outros falaram que estava tranquilo. Ou seja, você tem que ser real. Né? Eu nunca tive problema, eu nunca fui ameaçado, nunca tive nada, porque eu falo a realidade pro meu cliente. Né? Eu fico pensando assim, por exemplo, vamos pegar um exemplo, uma coisa hipotética. O cara, isso que eu queria saber também da função do advogado. Vamos dizer que o cara foi no sacolão e roubou um tomate e foi pego e vai ter que cumprir uma pena de 15 anos. Sim. Aí tá na delegacia, tá preso e tal. Aí ele te liga. Marcão, cara, fui preso, roubei um tomate e estão falando aqui que eu tenho 15 anos para cumprir aqui de cadeia. E aí o cara fala pra você, aí você pergunta, cara, você roubou mesmo esse tomate? Aí o cara fala, eu roubei o tomate. E aí como é que o advogado trata essa questão? Porque eu imagino que é geralmente assim, né? O cara fala assim, eu matei, eu roubei, e aí? É uma curiosidade de todo mundo, né? Qual é que é? Como é que você defende uma parada dessa? Na realidade é o seguinte, cada caso é uma situação. Eu nunca pergunto pro cliente se ele é culpado. Você sabe por quê? O que vale para mim é o que está no processo. A realidade é o que vale. Eu não quero saber se ele fez. Eu quero ver o que tem no processo. Sim. Isso é uma situação depois, para me saber. É a mesma coisa. O cara está num lugar. Hoje, no mundo tecnológico desse, com câmera para tudo quanto é lugar. É verdade. Depois eu vou conversar com ele. Mas a primeira análise que o bom advogado tem que fazer é o que está nos autos. Porque o fato dele ter feito... Agora, quando o cara é confesso, então, o que a gente faz? Eu, por exemplo... Um auto de prisão em flagrante. O cara foi pego em flagrante conforme o seu exemplo. Ali é um auto de prisão em flagrante. O que você tem que fazer? Você tem que dar o direito ao acusado, fazer que ele responda a essa liberdade. Porque quem vai condenar não é o delegado. Ali nós temos um APF, uma situação. Aí você tem que analisar. É interessante ele prestar algum tipo de depoimento naquele momento? 90% dos casos, não. É o famoso direito de ficar em silêncio. Quando é vantajoso falar, então você assessora nessa situação. Se ele é culpado ou não é culpado, ali não é o momento de você ter esse tipo de preocupação. Lógico que, posteriormente, numa conversa, ele tem que te passar a verdade. Sim. Até para saber o que pode aparecer. Igual uma vez um sujeito apareceu e falou assim, não é eu. Nós temos certeza que tem. O delegado vai e mostrou que o doutor, seu cliente tem irmãos gêmeos? Então, olha aqui. Me mostrou um vídeo. Então, essa é a importância dele falar a verdade. Mas eu tenho isso comigo e eu não me preocupo muito se é. Vai ter um momento que eu vou conversar com ele. E eu falo muito isso. Tem duas verdades, né?
A dos fatos e a do processo. Porque pode ter todo mundo falar, se não tiver prova. O nosso sistema jurídico, ele fala o seguinte: em dúvida, pro réu. Se tiver dúvida que o cara fez ou não fez, ele tem que ser absolvido. Então, por isso que muitas vezes você não tem muito que preocupar, mas lógico que numa conversa, para um processo, você tem que saber a realidade dos fatos do seu cliente. Você arranca do pressuposto que o cara tá preso, mas que você tem que tirar ele de lá. O primeiro ato, porque ali vai ter um inquérito, vai ter quando uma pessoa está presa, qual que é o objetivo número 1? É que ele responda o processo de liberdade. Sim. Porque processo, você vai ter audiência, vai ter instrução, você vai ter... E você acompanhar hoje o inquérito, porque hoje o inquérito é o que eu falo, né? Está evoluindo essa questão de investigação defensiva. No inquérito, o advogado hoje pode investigar. Você pode instaurar a perícia, você pode fazer isso, né? Eu brinco, eu vi um dia desse aí no caso Baker, que eu fui advogado da Baker, no inquérito. Eu vi lá que 9 pessoas fizeram acordo, e eu lembro que, na época, o delegado queria colocar todo mundo que passava mal em Belo Horizonte tinha tomado cerveja da Baker. Ia para conta da Baker. E não era, a gente estava lá, não era. Sim. E o trabalho que nós fizemos lá na época demonstrou que somente 9 pessoas eram vítimas. Isso é um trabalho que você tem que fazer durante o inquérito, que é o que eu falo da investigação defensiva. Mas hoje é isso, o bom advogado zeloso, ele analisa a situação do cliente dele, e depois ele vai analisar o que ele vai fazer durante o processo, independente se o cara é culpado. Agora, tem casos que não tem jeito, né? Tem situações que não tem jeito. Sim. E um erro, Reg, que muito advogado não é só para absolver a pessoa. É que a pessoa tem... você está ali para resguardar que ele tem um julgamento justo, respeitando humanos, as regras, tudo correto, que tem uma pena justa. Porque muitas vezes tem cliente que eu falo, você vai ser condenado. Mas é diferente você pegar 3 do que você pegar. Eu dei um 17, exemplo. Claro. O cara pegou 17 prestação de serviço de comunidade. Então, o advogado, ele não só defende inocente, ou só defende a inocência. Ele resguarda que o cara vai ter um processo justo, respeitando as regras, Constituição Federal, Código de Processo Penal. Então, o advogado, ele garante tudo isso durante a instrução criminal ou durante a instrução processual, para que no final a sentença seja uma sentença justa. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu olhando esse termo seu maravilhoso, isso é um azul, isso aí nem tem aqui no Brasil, né, Marcão? Essa cor não. Não tem não. Essa tinta aí, esse Pantone aí eu conheço, isso veio de longe. Olhando esse terno maravilhoso, deve ser até o Jacques Leclerc, deve ter costurado para você, né? Isso aí é feito sob medida, né? É feito. Pois é, um cliente que contrata um advogado do seu calibre, eu imagino que não deve ser barato, não. Agora, pelo naipe desse terno maravilhoso que você está usando aí. Agora, e o cara que não tem dinheiro para pagar? Esse cara tá ferrado. Vou te dar um exemplo. Esse cara do tomate mesmo. Foi lá, roubou um tomate, julgaram ele dentro do chilindró e esquece do cara lá dentro. E aí? Na realidade, como é que tá essa parada para quem não tem grana mesmo para pagar um bom advogado? Sem ter um advogado, né? Então, tem 2 situações. Tem a Defensoria Pública. Hoje, a Defensoria Pública é muito boa, porque tem uma coisa, Reg, que eu sempre defendo. As pessoas falam mal da Defensoria Pública. Não é? É porque é o volume. Não é que o defensor público é ruim. É a mesma coisa. Faz sentido, eu cuido de 15 processos. Estou dando um exemplo, para me olhar no mesmo. O defensor cuida de 3 mil. Não tem como. É a mesma coisa. Você está fazendo uma entrevista que estão aqui. É uma por dia ou 2. Quero ver você fazer com a mesma qualidade, com 50 por dia. Não tem como. Então, tem isso. E tem os defensores da ativo. E eu dou um exemplo. Um bom profissional de advocacia, o custo é alto, como é o de medicina. Sim. Exatamente. Como é de cirurgia plástica, como é o bom profissional da comunicação. É uma situação que a pessoa
que não tem uma condição avantajada, ele vai contratar um profissional que talvez... Mas tem um profissional, não quer dizer que o profissional caro seja melhor que o... Não, mas ele vai em busca daquele que tem alguma experiência naquele momento que ele está vivendo, né? Mas, realmente, quem tem uma condição vai buscar um profissional que tenha uma experiência maior, que seja renome, até buscando, né, as experiências vividas por esse profissional que se encaixa ele. Esses caras ele já defendeu quem? Já fez o quê, né? Então, a fila é grande, Marcão, assim, para quem é simples, não tem grana para se defender e fica preso aí um ano. Não, mas é nomeado defensor de imediato. De imediato. De imediato, porque toda pessoa presa, ela tem um tempo que ela tem que ser julgada. Se não julgar desse período, tem que soltar. Então, hoje, houve uma questão, todos têm defensores. Por exemplo, o cara vai para uma audiência, sabe nada, não tem advogado, vai ter um defensor ali que vai conversar com ele previamente. Só que é o seguinte, é aquilo que eu falei, o defensor ele vai ver na hora, o advogado particular, como é que está meu processo? O cara tá... Essa é o que eu falo, é um atendimento exclusivo, é um atendimento que vai ter uma pessoa que vai cuidar, que sabe de tudo do processo. Eu sou até chato. Eu tenho pessoas que trabalham para mim, mas eu tenho que saber de tudo do processo. Certíssimo. Tudo. Eu tenho que saber de tudo. Eu vou... Porque faz um resumo, mas eu sei da capa ao final. E por eu ter essa facilidade, eu lembro de coisas mas isso é muito importante. Mas por quê? Porque, na realidade, é o que eu falo. Se você trabalhar com muita quantidade... Você vai querer um pouco da qualidade, isso é em qualquer coisa. Sim. Né? Então, você tem que ter essa, até para você obter, porque o processo é um detalhe, é uma percepção que você tem que vai mudar na decisão do juiz, né? Boa. Você estava falando do Blazer do Marcão, e eu vi também que tem o brochezinho da OAB como conselheiro seccional, né, Marcão? E você também é procurador nacional adjunto de prerrogativas. Perfeito. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada, né? Você falou que lá começou lá 20 e poucos anos atrás, até você chegar e falar um pouquinho de como é que a OAB contribui para os advogados hoje. Eu falo hoje que é o seguinte, ela tem um papel social muito grande. Repara para vocês verem. Tudo que acontece, mas que a OAB não fez isso. E o advogado, aí vou falando, o advogado, para exercer a profissão, aí que entra na questão, o que é prerrogativa? Prerrogativas são aqueles direitos, não é privilégio, é direito que o advogado tem que exercer para defender o cliente. Eu vou dar um exemplo que todo mundo entende. Você me procura, fala assim, cara, eu fui intimado. Eu chego na delegacia, eu tenho que ter acesso ao inquérito. Eu tenho que ver. Sim. É uma prerrogativa minha. Se eu não ver o inquérito, como que eu vou te defender bem? Tem um processo seu que você está com um processo para dar uma decisão numa área civil. Aí você liga para mim e fala, uma ação de alimentos, eu preciso resolver. O advogado tem que chegar no juiz e conversar com o juiz. O juiz é obrigado a receber. Isso é uma prerrogativa do advogado. Legal. Então, quando essas prerrogativas são impedidas, você tem que entrar para defender. Porque, inclusive, nós conseguimos uma coisa. Hoje, violar a prerrogativa da advocacia é crime. Olha só. É crime. Então, eu comecei na prerrogativas, eu falo assim, aqui em Minas, meu primeiro presidente da Comissão de Prerrogativa que me chamou foi o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. Ele é advogado, ele é presidente da Comissão de Prerrogativas. Eu comecei com ele, lá na época, com a doutora Cíntia, o Ignacio, e já vai para mais de 13 anos. Eu comecei como delegado de prerrogativas, né, aqui do OAB. O que é delegado de prerrogativas? Você tem um problema 3 horas da manhã, vai um cara da OAB para tentar resolver aquela situação. E hoje, né, depois de vários anos, eu estou como procurador nacional de prerrogativas do Conselho Federal. Ou seja, atende a advocacia nacional, a gente atua mais nas instâncias superiores, né? Por exemplo, teve aquele caso do Roberto Jefferson, que o advogado não poderia, a gente trabalhou, a Procuradoria trabalhou junto ao ministro Alexandre de Moraes, e você defende também políticas nacionais para dar apoio a todas as seccionais. Em Minas, eu sou conselheiro seccional, já é pela segunda
gestão, os conselheiros têm a função de decidir de coisas importantes do AB. A gente vota exclusão também, né? O advogado que é excluído, em deferimento de inscrição e tudo que for institucional, e também vota o desembargador do quinto, né? O AB tem um quinto constitucional, que o AB tem vagas para desembargadores. E quando surge essa vaga, quem escolhe são os conselheiros. Legal. E o AB hoje, com a nova gestão, o que ela está fazendo? Ela está resgatando essa questão da OAB enquanto instituição. Bom diálogo, relacionamento, participar de tudo Isso é o ABMG? A ABMG, que hoje é presidido pelo presidente Sérgio Leonardo. Eu queria que você falasse um pouquinho do Sérgio também. O Sérgio, eu falo o seguinte, o Sérgio Leonardo, ele nasceu da advocacia. O avô, Jair Leonardo, que é desembargador, grande advogado, filho do Marcelo Leonardo, que é um dos melhores, um dos maiores criminalistas do país, e o Sérgio veio presidir. O que o Sérgio trouxe para o AB? Ele trouxe aquilo que a gente estava... o valor de respeitabilidade da classe, de você se sentir representado, saber que a sua classe vai lutar, vai defender. Então, o Sérgio resgatou esse sentimento de pertencimento da advocacia. Porque a advocacia, você tem que ter essa situação, eu estou bem representado. Né? O advogado, sem contar os benefícios. Né? A advocacia, vou dar um exemplo. Em Minas Gerais, nós temos mais de 240 subseções, porque tem a seccional, nós temos o AB Contagem, o AB Ouro Preto, o AB... São subseções. E essas subseções precisam do apoio da seccional. Então, isso foi resgatado. Quem ganha com isso? Ganha a advocacia e ganha a população. E a OAB participa também de tudo que se relaciona a grandes situações que ocorrem na sociedade em si. Então, nós temos, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos, que participa, né? Enfrentamento à mulher, a OAB hoje está com comissões que ajudam essas mulheres que sofrem violência. Então, a OAB participa de todas essas situações como a entidade de classe mais respeitada do Brasil. Importantíssimo. Né? E vocês estão em benefícios. E a OAB, a gente tem uma parceria muito bacana com a OAB, inclusive, né, Samu? É isso aí. A OAB é parceira oficial da OAB Minas Gerais, da Caixa Assistencial. Sim, eu estava lá no dia do lançamento. Você participou do evento. E é muito gratificante para a OAB, né, Digão, ter essa parceria. Sim. Porque isso valoriza também a classe no que diz respeito à própria contabilidade digital, sabe? E eu falo o seguinte, o que a OAB fez, eu sou da época, gente. Você vê um despacho, você tinha que ir lá no fórum ver. A publicação havia colada num pedaço de papel. As coisas evoluíram. A tecnologia evoluiu, como a obra, como a advocacia. O advogado hoje, eu estou aqui, ó. Se meu cliente falar, eu entro no processo dele no celular. Que isso, cara. Aconteceu uma decisão, eu vejo aqui na hora. Eu faço uma audiência daqui. Isso é tecnologia. Muito aliado, né? Então, eu até quando vi essa questão da óbvio de você receber tudo, eu falei, gente, é o nosso sistema. Hoje em dia, contabilidade e advocacia tem que avançar tecnologicamente. Sim. Senão, não adianta, né? Então, essa tecnologia, por exemplo, que eu acho a questão da óbvia sensacional, o advogado hoje, que não tiver tecnológico, eu falo que isso aqui deixou de ser um luxo. Isso aqui hoje é um instrumento de trabalho. Verdade. Virou necessidade. É uma necessidade. Porque aqui você tem tudo. Você está com o seu celular, você tem tudo. Você acessa no processo, você vê o despacho do processo, você vê praticamente tudo da palma da mão. Né? Você que tem muitos seguidores e provavelmente muitos advogados também, a gente lá da OAB, cara, tem recebido aí na faixa de uns 50 a 100 advogados aí por mês. Se interessando pela óbvia, né? Avaliando como é que é a óbvia. Porque justamente essa parceria, né, traz uma questão de confiança mesmo, né? A entidade tão respeitada e a óbvia ter essa parceria, Marco. Porque é muito legal o trabalho da óbvia, porque o que acontece, Marcão? O que a gente percebeu? Que o advogado, ele tem
assim, alguns, né? Talvez a grande maioria, eles detestam contabilidade. Não é? Eu me incluo. Você se inclui. Bicho, tem pânico de contabilidade. Então, um dos objetivos do criador dessa startup foi justamente fazer isso. Você criar um aplicativo onde qualquer pessoa pudesse usá-lo de forma simplificada. A questão é uma coisa que eu vi da Óbvio, assim, que eu até comentei com um colega do Piauí, ele ficou encantado. Porque tem clientes, por exemplo, o cara precisa emitir uma nota. Sim. E muitas vezes, assim, o cara me manda uma nota. É uma burocracia, você tem que ligar pro contador, aí ele fala assim, hoje eu não posso, amanhã. Tô de férias. Manda uma nota aí, isso é sensacional. E é evolução, é a contabilidade acompanhando o universo tecnológico da advocacia. Com certeza. Isso, e o que nós temos hoje, todo mundo? O tempo, né? Eu falo que o tempo do advogado é dinheiro. Sim. O tempo que você está perdendo para você ligar para um contador, para falar, para o cara te mandar um e-mail, para falar o que tem nota, você preenche os dados ali, manda em PDF e manda. Eu lembro do dia do Léo apresentando. Então, assim, é sensacional. Né? Porque o advogado hoje, que não tiver com alinhamento tecnológico, não tiver, tanto que a AB criou uma comissão para ajudar, e o tal do PJE. Os processos hoje estão todos eletrônicos. A maioria, né, estão todos eletrônicos. Você entra no processo do seu computador. Então, se não acompanhar com a questão de, por exemplo, o que a Óbvia faz, que é sensacional, o cara não vai. É o futuro. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito. Então, assim, eu achei sensacional. Porque o cara liga, você não precisa me preocupar com o computador, você preenche os dados. Então, é isso aí. 30 segundos Acabou. na palma da mão. E a parceria da Óbvia com a OAB, ela é fantástica. É fantástica. Ela contribui para o advogado, né, ter a Constituição. Nós somos especialistas em Constituição de sociedade, seja ela individual ou a sociedade de advogados. A sociedade individual, advogado, foi a melhor coisa que aconteceu para a advocacia. E depois que eu ia até te perguntar sobre isso, mas, assim, em paralelo com a Óbvia, então a gente, né, em função dessa parceria, nós nos tornamos especialistas nesse processo de Constituição e tem facilitado muito a jornada. Mas já que você tocou nesse ponto, o que você achou dessa jornada aí de sociedades individuais da advocacia? Assim? Porque antigamente não podia ser que acontecia? Único, né? Antigamente, você tinha que associar, se você quisesse ter um CNPJ, você tinha que se associar a um outro advogado. O que trouxe para a advocacia isso? Trouxe a legalidade, né? E a facilidade, porque há uma ideia que advogado não gosta de pagar imposto, é pelo contrário. Eu, no mundo de hoje, com a criminalização da advocacia, eu quero pagar imposto. Eu sou o contrário, eu falei, eu quero pagar imposto. E a sociedade, o pessoal, por exemplo, o cara muitas vezes tinha tanta burocracia para ele associar três advogados, que ele ficava lá com o nomezinho dele, ou a B dele. Aí chegava um cliente e falava, cara, eu vou te contratar, mas eu preciso de nota. Preciso de nota. Você tem que dar uma nota de prestação de serviço. Cara, eu vou pegar a do B, do C. E, para nós, foi ótimo, porque teve isso. Você paga uma porcentagem menor, né? Você não paga 20. Pessoa física é 27, né? Advocacia é 3,5, 4. Né? Então, imposto, a questão do imposto. E essa facilidade que a Óbvia oferece, se não existisse a sociedade pessoal, não ia ter como. Sim. Não ia ter como. De você ter o seu CNPJ e poder fazer, foi excelente. Né? A sociedade unipessoal da advocacia foi excelente. Por quê? Eu entendo que acompanhou até essa evolução tecnológica. Perfeito. Né? Então, assim, foi fundamental que, com a questão de, por exemplo, contabilidade, eu vejo que é muito engraçado, né? O dispositivo do OAB fala que é proibido ter um escritório de contabilidade junto com a advocacia. Tá proibido, é proibido no estatuto. Só que o que acontece? Quando eles fizeram isso, quando tinha isso, não tinha questão tecnológica. Mas hoje, olha para você ver, uma empresa de contabilidade faz parceria com a OAB. Muda a coisa, é lógico, quis dizer a estrutura física. Sim. Mas o advogado hoje, que não tiver uma questão de contabilidade para aula,
é como disse, ele tá atrasado. Sim. Tem que ter uma contabilidade, tem que ter um contador, tem que ter. Necessário. Tem que ter. Então isso é fundamental. É fundamental. Agora, você nasceu em 69? Isso, 69. Você é da geração do rock, né, Marcão? Do rock. Você é roqueiro, né? Roqueiro do Brasil, né? Roqueiro do Brasil. É Legião. Legião, eu lembro. Paralamas. Bom demais. O melhor show da minha vida, você não vai lembrar se eu sou novinho, o Regui lembra que ele é mais velho que eu. Não. Teve um show, gente, eu não esqueço disso. No Mineirinho, eu tinha novo. Festival de rock começou na sexta e terminou no domingo. E era o seguinte, foi Paralamas, Titãs, Nossa. Engenheiros, Cazuza, e era o seguinte, era show, não era cantava duas músicas, nem esses festivalzinhos hoje, meia playback boca, não, né? O cara canta duas músicas e vai embora, não. Todos eles fizeram um show. Nossa, que delícia. Performando. Nossa, eu lembro, foi muito engraçado, eu lembro disso. Acabou Paralamas, iniciou o Titãs. Acabou Titãs, veio Barão. A abelha, aquela... Kid de abelha. Aí depois veio Barão. Aí veio Biquíni Cavadão. Nossa. Show. Então, assim, eu adorava, né? Eu gostava muito. Eu pergunto isso por quê? Porque... Olhando pra você, assim, esse roqueiro raiz, e de repente, você é envolvido com funk. Não. MC Mirella. Que história é essa com a MC Mirella, cara? Não, eu conheci a Mirella lá em Cancún. Ah, é? Eu fui pra Cancún na Covid, né? Eu conheci ela lá, teve uma questão que eu não posso nem entrar em detalhe. Claro. E aí ela é uma pessoa bacana, tal, teve uma orientação jurídica, e foi uma coisa engraçada, que ela estava em Cancún ela não estava fazendo show, ela estava passeando. E aí, coincidentemente, tocou uma música dela lá, e ela estava dançando a coreografia. O cara que filmou ela para colocar no telão não sabia que era ela. E depois viram. E aí ela pegou, eu comecei a conversar com ela, falou uma questão lá jurídica, que ela tinha acabado de sair. E aí, cara, teve uma situação. E aí teve uma situação, foi alguém segurou, ela me marcou no Instagram. Que legal. Eu acho que você lembra na época. Ela me marcou, depois que ela me marcou, foi 40, eu falo assim, foi 40 e foi 25 mil seguidores em 20 minutos. Que legal. 20 minutos. Ela marcou o Marcão e de repente o Marcão começa a subir o número de seguidores. E quem estava do meu lado vendo? Olha aqui. Você tá mentindo. Olha aqui. Foi mesmo. O que é isso? Foi uma coisa. É impressionante a força dessa. Do mundo digital, sim, né? Da influência e das redes sociais. Desse mundo digital. Agora, Marcão, eu sempre digo o seguinte: essa questão da óbvia na contabilidade, né? É muita modernidade. Especificamente para advogado, você começou a falar um pouquinho sobre os processos que você acompanha via celular, enfim. Mas eu me lembro de pouco tempo atrás, por exemplo, de você ter que ir ao fórum com muito papel, scanner, enfim. Sim, você dessa época... Sou, processo era físico. Vou te dar um exemplo. Você pegava um processo de 4 mil folhas físico, 10 volumes, 15 volumes. Você tinha que ir com 4 pessoas para carregar o processo. Processo volume. Ainda tem alguns, mas assim, hoje você entra, você vê o processo daqui, vai ver no arquivo do seu escritório, de onde você tiver os processos. Pior, não é só o processo. O juiz dava uma decisão, você tinha que ir lá no fórum tirar uma cópia da decisão. Nossa. Para ver. Tinha uma sentença, você tinha que ir lá pegar. Hoje, como é o sistema, se é uma sentença no processo aqui, eu recebo uma notificação, eu entro, pego a sentença, clico, envio para o meu cliente. Essa é a sua sentença. Está aqui. E no sistema, o que ele precisa eu tenho. Porque, além disso, eu pago um sistema mensal que me dá tudo. Se o cliente me liga e fala assim, Marco Aurélio, eu estou precisando um dia me ligou, estou precisando do meu divórcio, cara. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ir no fórum. Calma. No seu processo eu tenho o seu divórcio, a sua certidão averbada. Entrei do celular, encostei o carro, mandei para ele. Que isso? Nossa Senhora, você salvou. Tá aqui, né? E essa questão da óbvio, eu até falo, é uma questão
que eu não falo nem só para advogado. Quantas e quantas profissões, né? Sim. Que o cara tem que emitir notas diárias e na palma da mão ele resolve. Ó, praticidade, tempo, organização, na palma da mão dele. Custo-benefício. Custo-benefício. Porque aquele contador, eu lembro, vou sentar aí com você para me explicar a questão da minha nota. Aí o cara preencher com a nota. Acabou isso, né? Acabou. Hoje a tecnologia, hoje nosso certificado é digital, né? Sim. O advogado com certificado digital de assinatura, não existe assinatura mais. Você coloca lá e assina. É muito diferente. Muito diferente. Eu falo até o seguinte, eu brinquei com o Léo, né? O dia que fizer uma propaganda em rede nacional, alguma coisa assim, ele não vai dar conta de tanto cliente, porque é uma coisa ao mesmo tempo simples, então, por isso que eu falo, né, óbvia. É óbvio, exatamente. É tão óbvio, né? É aquela velha história, óbvio. né? As pessoas só precisam saber que existe, Só né? saber que existe. A contabilidade digital. Só saber que existe. Agora, Marcão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Código Penal. Maioridade penal, essa briga, porque as pessoas estão muito assim, né? É prisão perpétua, pena de morte. Eu falo o seguinte... Tem que prender com 15 anos de idade. Como é que é isso? O Brasil é o seguinte, vocês já perceberam? Toda vez que acontece um fato de repercussão, cria uma lei para aquilo? Lei Carolina Dickmann de vazar coisa. Lei de crime de onda, quando teve aqui a casa da governadora. Tudo que acontece no Brasil, o que eles acham que vão resolver? O legislador, o Estado falha, vamos aumentar a pena. Gente, eu vou dar um exemplo aqui, eu bati isso na OAB, mata-se mulher, esse absurdo que acontece. O que eles fizeram? Criaram o crime de feminicídio. Resolveu? Você acha que o cara que pega, tá dando 5 tiros na mãe do filho dele, sabendo que o filho vai ficar off, ele tá preocupando se ele vai pegar 3 anos de pena a mais? Não adianta. E tudo no Brasil vão punir. O Brasil é um país que coloca na mesma cela um cara que com 230 anos de cadeia, com um que está lá preso provisório porque furtou alguma coisa. Eles colocam esse cara do mesmo lado. E muitas vezes coloca aquele que vai cumprir uma pena de 70 anos com o que vai ficar 1 ano na cadeia. E vão punir, e vão prender, vão punir, vão prender. Já está provado que não resolve. O nosso Código Penal é 1940. É muito antigo. Gente, é brincadeira. Só que é o seguinte, no Brasil é um país que os legisladores muitas vezes preocupam em fazer coisa para repetir os votos, eles não pensam resolver, né? Então tem que parar com isso, tem que reformar o Código Penal. Gente, há pouco tempo atrás, sabe o que tinha crime no Código Penal? Adultério, crime. Estava lá no Código Penal. Então, mas adultério era crime? Adultério era crime. Nós ia ter que fazer uma cadeia em cada esquina. Exatamente. Em cada esquina, um ponto de ônibus, uma praça, uma cadeia. O cara que não aguentasse uma gaiada, ele tava chilindró. Então é o seguinte, eu acho que temos que... O problema do Brasil não é pena. O problema do Brasil é impunidade. A sensação de impunidade. O que tem que ser feito? Cometeu o crime, responda o processo, seja julgado num tempo rápido. Gente, tem processos, demora 10 anos para o cara ser e ao júri. O processo demora 5 anos. E aí, a sensação de impunidade, ela não é por causa da pena. A sensação de impunidade é pela morosidade da justiça. Porque se o cara souber que ele vai cometer o crime, ele vai ser julgado rápido, cometer o crime, ser preso, ser processado, ser julgado e vai cumprir sua pena. Porque quando o cara comete o crime, está ali a sensação de impunidade. Esse é o problema. Não é aumentar a pena, não é não colocar preso que vai mudar isso, né? E você falou de um assunto legal, eu queria enfatizar pessoalmente, porque que é um assunto que acho que interessa a todo mundo. A gente fala das minorias. Como é que a OAB está se posicionando, Marcão, para proteger comunidade LGBTQIA+, mulheres, a OAB pobres? Hoje, eu vou dizer para vocês que ela tem um trabalho, tem comissão, tem presidente da comissão LGBTQIA+, que participa junto das comunidades. A OAB participa de todos os conselhos.
as minorias, por exemplo, nós temos na OAB hoje um diretor de inclusão, que é o William Santos, que é da comissão. A OAB hoje tem uma diretoria de inclusão que cuida dessas questões quando tem invasão. Então, hoje a OAB ela participa efetivamente com comissão, a diretoria da OAB, ela participa das entidades, não só com a OAB. Então, se há algum problema, alguma situação que envolve a OAB, sempre é participar, inclusive, muitas vezes, a mediar. Porque o que acontece? Pela OAB ter essa respeitabilidade, muitas vezes ela precisa da OAB aqui. E a OAB, muitas vezes, ela faz o papel ali de ver para um lado, ver para o outro, participa e de forma efetiva. Inclusive, quando há um fato de agressão, alguma coisa, a OAB cobra das autoridades, né, uma punição. Então, assim, minorias, LGBTQIA+, a OAB hoje ela tem uma comissão que acompanha todos esses fatos e entidades. A OAB participa disso. Sim. Efetivamente. Boa. É importantíssimo. Agora uma dúvida pessoal minha mesmo, assim. Como é que ficou essa questão do caso Robinho, cara? O que você... Eu tenho uma... Assim, o caso Robinho foi o seguinte, todo mundo sabe, né? Ele foi condenado... Na Itália. Por um crime lá, condenou, transitou em julgado, ele veio para o Brasil. Certo. Qual que é a discussão? Ele tem que cumprir essa pena no Brasil. Extraditado não pode, porque a Constituição proíbe extradição de brasileiro nato. Tá. Ele não pode ser extraditado. Ele pode cumprir aqui? Eu entendo que não. Porque, você entende que não? Que não, porque é o seguinte, tem uma lei que tem um tratado que pode sim. Só que o crime do Robinho, posteriormente, teve uma lei que fala, o cara é condenado fora do país, ele pode cumprir a pena aqui, com o país que o Brasil tem acordo. O caso do Robinho é anterior a essa lei. Okay. E a lei, então, não pode cumprir. Ele não pode cumprir a pena aqui. Isso está expresso. Só que o Brasil hoje é um país que muitas vezes tem decisões esdrúxulas, decisões para a mídia, né, para agradar a mídia, e decisões de acordo com a lei popular. Mas, na minha opinião, enquanto advogado que li sobre a situação, eu entendo que não. Que ele não pode cumprir essa pena aqui, porque a legislação que permite o cumprimento da pena aqui, ela é posterior ao fato. E a lei não retroage para prejudicar o réu, a lei só retroage para beneficiar o réu. Então, na data que ele cometeu o crime, não tinha lei que falava que ele tinha que cumprir. Teve o crime lá, ele está aqui, ele não pode cumprir a pena aqui. Né? Extraditado não pode ser, então, lógico que ele vai ficar numa situação que ele vai poder botar o pé fora do país. Mas eu entendo que ele não. Só que tem um pedido no STJ. Tem toda uma história que pode né, virar isso. Que pode até decidir que ele cumpra, porque as decisões muitas vezes elas não. Mas eu tenho, pela legislação, isso não é uma opinião, pela legislação que tem no Brasil hoje, ele não pode cumprir essa pena aqui. Ô Marcão, agora falando um pouquinho também, voltando, né, atrás ali. Imagina o seguinte, a gente já viu algumas vezes na televisão o cara sendo preso, mas o cara estava no trabalho porque alguém falou que ele era parecido com o assassino, beleza? Vai fazer aquele reconhecimento, a pessoa fala assim, não, esse aí é o cara que matou, esse aí é o cara que roubou. E esse cara vai preso, beleza? Mas ele não tem condição, a família é muito simples, que o menino é trabalhador ali, enfim. Ele fica à revelia mesmo da justiça pública, e aí... Eu queria dar uma luz para essa turma. Eu vou te dar uma resposta com um caso concreto, o Manico da Anchieta. Que ficou quase 18 anos preso, porque um cara falou que parecia com o cara e não. E isso acontece todo dia. O que mudou hoje, porque o STJ está anulando todos os processos que o reconhecimento é feito por forma de fotografia. Porque o que a lei fala? A lei fala que você tem que colocar pessoas semelhantes para você escolher, para você reconhecer. Igual nos filmes mesmo, né? E, gente, a realidade, você sabe como é que é? Tem o João.
Eles acham que é o João. Foi esse aqui que tinha... Imagina, foi esse aqui, foi esse aqui. Você imagina a pessoa no momento daquela, se o cara parece, acabou, foi. Sim. Então, isso é um erro tremendo. E aí, no reconhecimento em juízo, é um perigo. Só que hoje, e tem... Regui, tem N... Eu já tive um caso desse, que meu cliente não era ele, disseram que ele estava no local, não estava, denunciou. Na audiência de instrução e julgamento, a nossa sorte é que apareceu uma câmera, a gente olhava lá, um cara falou que a câmera dele poderia estar total, e ele estava no local. Teve um outro que eu defendi, que ele deu sorte que o carro dele saiu no estacionamento do BH Shopping. Nossa. Então, não tinha imagem, mas tinha a entrada e a hora que ele saiu, e nós provamos que ele estava com o carro no dia. Mas aí, no caso, você estava ali para defender, Sim. né? E quando o cara não tem ninguém? Fica igual 20 anos lá? Fica. Felizmente fica. Porque aí nós queremos naquilo, uma coisa, quando você tem um advogado... trabalhando em prol, fazendo investigação defensiva. Outra coisa é quando você vai ter um profissional que só vai tomar ciência do seu processo na audiência. Aí já era, né? Nossa. Aí já era. Você tem que fazer a prova até a audiência, né? Aí já era. É difícil demais. É difícil. Já era. É o que a investigação defensiva. Você vai ter que fazer isso, né? Então você tem que investigar. Hoje o advogado ele tem que investigar. Hoje é quase inconcebível você estar no inquérito que você não tem que fazer atos ou perícias que você tem que provar a inocência do seu cliente. Hoje, para o advogado criminalista, isso é inconcebível. Ele tem que entrar no inquérito. É a polícia tentando investigar para ver e ele investigando do lado de cá, mostrando a inocência do cliente dele. Porque se não fizer, vai ser condenado. E eu brinco sempre, eu falo isso quando a pessoa brinca. Eu não tenho dúvida que nos presídios tem várias e várias pessoas cumprindo pena inocente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Não existe um movimento, assim, por exemplo, da OAB nacional, sei lá, igual tem esses mutirão aí. Tem. Na realidade, o problema não é nem questão de mutirão, porque mutirão é para quem já está condenado. Não, mas, por exemplo, vamos entrar para dentro de um presídio tal para ver o processo de cada um. Fica 50 advogados. Não existe isso, não? Isso é feito para benefício de quem está cumprindo pena. O que é isso? O cara já cumpriu... Já podia estar na rua e está lá preso. Entendi. Aí tem um sistema que vai de mutirão. O cara já cumpriu parte da pena dele. Eu já vi um cara no presídio que já tinha cumprido a pena dele há 3 meses. Nossa. Que desespero. Mas por que você não estava? Não, ninguém pediu. Aí, olha o que eu fiz. Eu não fiz nada. Eu só passei no lugar penal. Falei, aquele sujeito ali já cumpriu pena, gente. A mulher, nossa senhora, eu vou fazer a petição dele amanhã. É mesmo? Que isso, cara? E ele não fica sabendo, né? Porque o cara não tem ninguém para olhar. Acabou. Ficar contando um palitinho lá, isso é só filme, né? Escrevendo um palitinho Mas hoje as defensorias até deu uma melhorada depois da informatização das varas de execução. Hoje tudo digital, não tem processo de execução no papel. Então, mas erros aí acontecem sempre, né? Sempre, ainda mais por reconhecimento. Ao mesmo tempo que eu acho que tem uma coisa legal, que aí a gente tá falando de tecnologia, de série de coisas. Ô Marcão, eu queria que você me comentasse sobre isso. Hoje, quase toda esquina, toda casa tem uma câmera, cara. E tem câmera no telefone e tal. Isso aqui hoje... facilitou, né, para advocacia de maneira geral, assim, a tecnologia atrelado, porque você pode ter acesso a essa informação, até mesmo assim, uma conversa estranha no WhatsApp pode facilitar. Sim. De fato, mesmo a tecnologia contribui para esse sentido, para a advocacia, mas além disso, assim, você vê que no futuro, por exemplo, a gente vai ter câmeras com maior qualidade que já pega no ato. Como é que é essa jornada daqui para o futuro, assim, com a tecnologia para ajudar a advocacia? Eu falo o seguinte, voltando, investigação defensiva. Deixa eu explicar para vocês. A OAB, ela tem um provimento que ela fala o seguinte, que o advogado, durante uma investigação, ele pode fazer atos de investigação. Você pode investigar.
Só que isso é um provimento, ele não tem um amparo legal. Tem alguns artigos do Código Penal, do Código de Processo Penal que te dá, mas não tem esse amparo de você investigar. E essa comissão que eu faço parte, Comissão Nacional de Investigação Defensiva, o que a gente estava tentando fazer? Fazer essa investigação defensiva virar lei. E eu tenho uma tese que eu falo que a investigação defensiva tem que virar prerrogativas da advocacia. O que é investigação defensiva? Investigação defensiva é o seguinte: o cara chega e fala assim, ó, o delegado fala: esse suco que você serviu no dia tal, você envenenou fulano. Tá aqui o suco. Eu, enquanto advogado, eu vou provar por perícia, por que for, que o que envenenou fulano não foi esse suco. Eu vou provar. Eu vou fazer uma investigação paralela à da polícia para levar a prova para mostrar isso para ele. Isso chama investigação defensiva. Vou dar um exemplo do caso da Baker. No caso da Baker, foi feito mais de 20 perícias por nós da defesa. Nós provamos que não era, que não tinha aquele tanto de vítima, que tinha um marco temporal. Você investiga. Num homicídio, muitas vezes, se você tem que usar a investigação num acidente com um homicídio culposo, você tem que usar, e vários outros você tem. Quais os meios dessa investigação de defesa? Você pode até intimar uma testemunha. Uma pessoa que está lá, você faz. Só que isso não tem amparo legal. Quando não tem amparo legal, chega a autoridade e fala assim: você não é polícia, você nem é nada. Se você fizer isso, você vai responder por obstrução à justiça, coação de testemunha. Por isso, a nossa briga, enquanto OAB, para isso virar lei e virar prerrogativa da advocacia, para a gente poder investigar. Não é concorrer, porque o inquérito penal, o processo penal, ele busca o que? A verdade dos fatos. A polícia vai trabalhar, muitas vezes a polícia não tem nem condições, né, materiais, humanas, para fazer. Só que muitas vezes você pode contratar uma perícia para. Você pode reparar que os grandes casos, você escuta assim: fulano contratou uma perícia paralela para o caso tal. É investigação defensiva. Entendeu? A investigação defensiva. O nome já fala, investigação feita pela defesa. Né? Legal Marcão, demais. nós vamos chegando mais ao fim do nosso podcast aqui. A Fernanda tem umas perguntinhas a mais ali para você. Então... Nós temos um ping-pong aqui que chama de respostas óbvias. Respostas óbvias. Exatamente. Vamos lá, Marcão. Quero saber de você, né? Nós queremos saber um livro que te marcou na área jurídica. Um livro que me marcou: Vigiar e Punir. Show, perfeito. E qual foi o momento mais desafiador da sua carreira até agora? O momento desafiador da minha carreira foi quando eu decidi que eu ia atuar só na área criminal. Legal. E que eu iria ser um advogado criminal diferente de tudo que eu tinha visto. Então, eu comecei a agir diferente e tive que abdicar de algumas coisas. Sim. Né? Eu falei, é o momento de você dar upgrade. Né? Então, você começa a conversar com pessoas para você o quê? Aprender a atuar naquela área. Eu acho que foi um momento mais... como eu posso dizer, em alguns casos eu parei de atuar. Então, eu tive que ter a coragem de parar de atuar em certos casos para dedicar, né, a determinados casos, né? Legal, show de bola. Bom, time do coração ou advogado? Qual paixão fala mais alto? É time do coração. Aí sim, tá vendo, Fernando? Não adianta, cara. A advocacia dá o dinheiro, dá o conforto, dá a alegria. É o galão da mata. É um tropeiro e assistindo o galão. É foda, cara. Não tem coisa mais feliz nesse mundo. Não, mas vamos confessar que às vezes dá sofrimento, né, gente? Como cruzeirense, sou obrigada a dizer. Vamos pular essa parte. Vamos lá. Inovação ou tradição? Na sua opinião, o que é mais importante para um sucesso, né, de um escritório de advocacia em 2023? Inovação. Perfeito. A tradição, você fica com a tradição dentro da sua gaveta e se você não inovar, você vai ficar só com a tradição. E hoje o cliente, ele não quer tradição, ele não quer o nome, ele quer resultado. E para ter resultado, você tem que inovar. Verdade. Show de bola. E para finalizar, qual que é o conselho que você daria para jovens advogados que estão iniciando as suas carreiras? O jovem advogado hoje, ele tem... o que eu falo para o jovem advogado, para não acreditar no sucesso das redes sociais. Ser pé no chão, se qualificar, ler,
advogado jovem hoje que não lê, ele pode parar. Mas lê todo dia. Eu tenho um critério, eu tenho uma rotina, eu leio todo dia 30, 40 minutos de decisões jurídicas. Todo santo dia, só para o sábado e domingo. Ou quando o Atlético me faz muita raiva na noite anterior. Amanhã provavelmente é um dia que eu não vou ler. Então o advogado ele tem que estudar, se atualizar e não acreditar nessas advogados ou de rede social, aquela coisa, né? O cara vai, aluga uma BMW, passa, vai ser um advogado de sucesso. O cara tem 3 meses de formado. Então piada, não cair nessa piada. Estuda, leia e vá atrás. Maravilhoso, perfeito. Igual você mesmo comentou, tava doido pra ganhar uma canequinha. A gente tem uma pra você de presente. Ótimo. Pode fazer as honras, Samuel. Obrigado. Pode entregar pro Marcão? Muito obrigado. Essa aqui Essa canequinha. Essa é boa. Você vai tomar o quê nela? Essa canequinha eu sei suco. Não é, Marcão? Você vai tomar suquinho nela. Suco, né? O Marcão toma suco. Ele não bebe, não. Bebe, não. Álcool não. Zero álcool. Ele vai tomar suquinho. Ô, Marcão, a gente vai chegando ao fim aqui do podcast. Primeiramente, eu queria te agradecer. Que isso? Estou em casa. Foi uma honra ter você aqui. Eu fico muito feliz, porque a gente sempre escuta aí, porque a advocacia é sobrenome, né? Bastos, Toffoli e Santos. Santos. E aí Souza Santos, né? Souza Santos. Que sai de um bairro simples, vem para Contagem, Sim. batalhador, né? Você é um cara muito, muito querido, muito respeitado. E assim, e você contando a sua história, né? Você começou com uma mesa doada no escritório de um amigo, né? E hoje você é dono de um escritório muito respeitado, enfim. Eu fico muito honrado de ser seu amigo, fico muito feliz de você estar cada dia voando mais, né? E eu queria... Aí um pedido meu, que você deixasse um recado para os advogados e para os seguidores aí da MC Mirella, como é que é? Dos blogueirinhos de plantão. Porque essa galera, esses blogueiros, é blogueiro que fala, né? Influencer. Eles precisam de contabilidade. Sim. Né? E é óbvio para eles que já estão ligados aí na tecnologia, para essa turma é importante. Faz muito sentido. Então, eu queria que você deixasse um recado para os advogados e para os influencers que seguem a MC Mirella, que te marcou, enfim. Eu falo o seguinte, para os advogados, para os influencers, todo mundo que cresce busca o quê? O sucesso profissional, reconhecimento e vem acompanhado com o quê? Financeiro. Sim. Isso. Se você tiver uma questão financeira, um ganho financeiro, tiver uma evolução profissional, você vai precisar de quê? De alguém que te dê um respaldo, contabilidade, que eu falo o seguinte, o leão é para todo mundo. Sim. Nós temos regras. E se você não tiver uma contabilidade que facilite a sua vida, você vai ter menos tempo para dedicar à sua rede social. Exatamente. Então, o que a Óbvia faz é isso, meu amigo. Você está lá publicando lá, fazendo seu vídeo de influencer, aí o cara fala, bicho, você vai fazer um comercial para mim, me manda a nota. 1 minuto ele faz lá, manda e continua gravando. Então, é isso. Não adianta você ficar em rede social e não ter a tecnologia naquilo que te dá apoio. E a Óbvia é a tecnologia da contabilidade. Não perca tempo, busca a Óbvia. Isso aí, Marcão, obrigado. E falando em rede social, deixa a sua pra galera te seguir. Me segue lá, gente, marcosaurelio@adv, né? Me sigam, por favor, né? Eu tenho que chegar, eu falei que eu tô com 111 mil, empaquei. Agora vai aumentar. Vai aumentar. Tô na obra, vai aumentar. Quem quiser me seguir, tá lá, me chama no direct que eu respondo, muitas vezes eu respondo. E agradeço o convite, foi uma honra participar aqui da Óbvia. E eu creio que eu disse isso pro Léo.
tudo tem um tempo, mas eu acho que a Óbvio está caminhando para ser a startup maior do Brasil e revolucionária em questão de contabilidade e tecnologia. Assim É isso aí, seja. Marcão. Obrigado. Muito obrigado. O prazer foi todo nosso, Marcos. Eu espero que a gente se encontre numa próxima vez. E foi muito legal esse bate-papo. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Já se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou. Siga o Marcos também, siga a Óbvio no Instagram, @óbviacontabilidade. Fique ligadinho nos próximos episódios. Muito obrigada e até o próximo ObviaCast. Valeu. Obrigado.